Bom dia! Começamos o nosso jornal com uma notícia especial. O retorno das aulas da EBD PIB Luz em um dia espetaculoso. O Dia dos Pais. Já deu um beijinho? Já deu um abraço? Aproveite este dia. Vamos à nossa matéria. Bom dia! Tudo bem, crianças? Como estão vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Eu espero que todos estejam bem. Como foi a nossa EB Doce? Aproveitaram esses dias que a gente estava de férias? Comeram bastante doce? Porque eu me esbaldei de tanto doce. Comi todos os meus e ainda peguei um pouco da Sara e um pouco do Washington ainda. Comi um pedacinho de cada um. Foi muito bom. Então, hoje a gente está retornando com a nossa EBD, né, com as nossas historinhas semanais. E hoje é o Dia dos Pais. E nada melhor do que a gente iniciar uma história contando uma história de um pai. Então, hoje a gente vai contar uma história de um pai que teve uma ordem difícil, mas que confiou sempre em Deus. Então, nosso tema de hoje é esse, tá? Uma ordem difícil, confiar sempre. A nossa base bíblica vai estar lá em Gênesis, capítulo 21 e 22, certo? Então, a gente vai contar aqui uma história, a história de Isaac, basicamente, né? Isaac era filho de Abraão e filho de Sara. Quando Deus falou com Abraão e Sara que iria dar um filho a eles, eles riram, porque eles já estavam muito velhos, né? E eles não acreditaram. Mas o que Deus promete, Deus cumpre. E aí nasceu Isaac. Que bebezinho bonitinho, olha, né? Então nasceu Isaac. Abraão e Sara ficaram muito felizes e ensinaram a Isaac durante o seu crescimento, ensinaram a ele todos os mandamentos de Deus. Então, Isaac, ele foi crescendo dentro dos princípios do que Deus tinha proposto, né? Do que a gente também segue. Então, dentro dos mandamentos de Deus. E aí cresceu Isaac. Isaac deixou de ser o bebezinho e virou um rapaz que também obedecia a Deus. Ele sempre servia ao Senhor e sempre confiava em Deus. Abraão tinha um altar, um local que era específico para poder oferecer sacrifícios a Deus. E normalmente esses sacrifícios têm um cordeiro que eles matam e ofereciam a Deus. Um belo dia, Deus falou com Abraão que era para ele fazer um sacrifício para ele. Só que o cordeiro não seria uma ovelhinha que normalmente ele fazia, seria o próprio filho. Então ele teria que levar o Isaac para este local e lá ele amarraria Isaac e colocaria fogo nele. Inicialmente, Abraão ficou assustado. Poxa, depois de tanto tempo, né, de estar tão velho, e aí eu consegui, né, Deus prometeu, me ofereceu, me permitiu ter um filho, e agora eu vou ter que matar meu filho? Como assim? Que ordem difícil! Mas, apesar de tudo, ele sempre soube que Deus estava com ele e que iria acontecer alguma coisa, que ele não iria ter que sacrificar o seu filho, né? Mas aí, então, foi ele e Isaac lá para o altar. Só que, inicialmente, ele não falou com Sara que iria fazer isso. Ele só falou com Sara, que iria levar o Isaac para o altar para eles fazerem um sacrifício para o Senhor. E ele não comentou nada com Sara sobre isso. Então, foram os dois até esse local, que costumava ser um pouco longe.
chegando lá, eles tinham que colher madeiras, né, colocar palhas, né, em cima do altar para poder fazer o sacrifício. E aí Isaac também não sabia que ele ia ser o cordeiro, que ele que tinha que ser o sacrifício do Senhor. E aí Isaac chegou lá, não viu nenhum cordeiro, não viu, né, a ovelhinha para poder sacrificar ao Senhor e perguntou para Abraão: mas o que vamos oferecer para Deus nesse sacrifício? E aí Abraão falou para Isaac: o sacrifício hoje, Deus pediu que fosse você. E aí ele desobedeceu e saiu correndo? Não. Ele confiou também em Deus e ajudou o pai a colocar as palhas para que ele fosse o sacrifício. Ele ajudou o pai dele a montar o altar para poder fazer o sacrifício. Aí Abraão amarrou Isaac, colocou as palhas, amarrou Isaac. E quando ele ia matar o Isaac, pegou a faca. Quando ele ia matar, eles escutaram um cordeirinho berrando atrás de um arbusto. E tá lá um cordeiro, né? Uma cabrita aqui. Bé, bé, bé. E aí eles viram que, na realidade, quem teria que sacrificar era a ovelhinha aqui, né? Apareceu um anjo, na hora que Abraão iria matá-lo, apareceu um anjo e falou com ele: não, você não vai matar o seu filho. Eis aqui o cordeiro que você vai fazer o sacrifício. Você, apesar de tudo, obedeceu a Deus, por mais difícil que essa ordem fosse. E, acima de tudo, você confiou no Senhor e acreditou que Ele não iria permitir isso. Então, está aqui o seu sacrifício, né? O seu cordeiro para sacrificar a Deus. Então, Abraão teve uma ordem muito difícil, mas apesar de tudo, ele sempre confiou em Deus. Isaac também teve um momento muito difícil, mas ele também confiou em Deus e obedeceu ao seu pai, né? Ele obedeceu ao seu pai de sangue, que era Abraão, e também obedeceu ao pai que está no céu, que é Deus. Ele não desobedeceu. É assim que Deus faz. Por mais difícil que seja, né, a ordem que Deus pede para que a gente faça, também a gente deve estar sempre confiante e obedecer, não só a Deus do céu, né, ao nosso Pai do céu, mas também ao nosso Pai terreno, né? Hoje é o Dia dos Pais, né? E a gente vê o grande exemplo que Abraão foi, o exemplo, né, Abraão foi como pai, o exemplo que Isaac foi como filho, tá? Perante os mandamentos de Deus. E é assim que a gente também deve ser. E outra coisa que a gente tem que lembrar sempre: teve uma pessoa que foi sacrificada como o cordeiro em nosso lugar. Quem é que foi? Foi Jesus. Jesus, ele não teve um cordeirinho no lugar dele, não. Ele foi sacrificado em nosso lugar. Nós é que tivemos a honra, né, de ter um cordeiro sacrificado em nosso lugar. Então, a gente tem que estar sempre realmente confiante em Deus e sempre obedecer os mandamentos do Senhor. Certo, turminha? Então, era essa historinha que a gente tinha para poder contar hoje. E espero que vocês tenham gostado da historinha. E, para não deixar em branco, né, o nosso Dia dos Pais, que
O Senhor abençoe todos os pais, não só da nossa igreja, mas também de todos os lugares do mundo, nesse momento difícil. Que os pais realmente possam ser exemplo para os seus filhos, que eles possam estar sempre ensinando os mandamentos de Deus, ensinando os caminhos, né, junto com a mamãe, os caminhos dos filhos, os caminhos do Senhor. Que os filhos também possam estar sempre obedecendo, né, ao papai, à mamãe. E você hoje, nesse dia tão especial, dê um abraço no seu pai, dê a ele um beijo, fala que você ama ele. Não só hoje, né? Isso a gente tem que fazer todos os dias. Não só com o papai, mas também com a mamãe também. E com todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? Com o nosso irmão, com a nossa vovó, quem tem a vovó aí do lado. Então a gente tá sempre demonstrando esse carinho e essa afeição para as pessoas que a gente gosta. Ok? Um abraço apertado para vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Este foi o nosso jornal de hoje. Feliz Dia dos Pais. Tchau! Tchau!